Shalom para todo mundo. Obrigado aí pela oportunidade de falar sobre alguns temas que realmente são inculcados no sistema religioso, são inculcados nas pessoas, e as pessoas acabam não sabendo exatamente de onde que surgiu isso, né? Nós já falamos sobre essa questão no Shabbat passado, e vamos dar continuidade, trazendo mais informações hoje sobre essa questão, sobre não blasfemar contra o Espírito Santo, não pecar contra o Espírito Santo, né? O tal da letra mata, mas o Espírito vivifica. São coisas, são jargões, são repetidos nas igrejas, e que cada denominação vai dando vai modificando um pouquinho, são pequenas nuances assim, mas vai dando um entendimento para que as pessoas escutem o que está sendo dito ali e não escutem o que está sendo dito fora. Meio que enclausuram as pessoas dentro de uma bolha de pensamento, e que a gente quer quebrar essa bolha, a gente quer permitir que as pessoas tenham capacidade de pensar por si, serem libertas de dogmas e não tenham medo de questionar. Não tenham medo. Veja bem, eu não pensei em trazer isso hoje, mas vou trazer essa questão. Olha a audácia de Moisés, quando ele vira e fala assim: risca-me do livro da vida. A gente não é uma questão de ter medo de pecar contra o Criador. Claro que a gente tem que ter medo, não é essa questão que eu estou falando. É não ter medo de questionar: será que eu estou indo no caminho certo? Será que o que essa pessoa está dizendo é verdade? Porque se a pessoa tem essa afinidade toda com o Espírito Santo, com o Criador, com Deus, com Jesus, se ela tem essa afinidade toda, ela vai demonstrar nas principais áreas da vida dela. E não ali só manifestando o que ela chama de dons espirituais. E essa capacidade de perguntar, de questionar, de duvidar é ter dúvida, gente. E quando a gente tem dúvida, é o primeiro início para uma caminhada na busca pela verdade. É uma dúvida, você tem uma pergunta e você começa a caminhar. Se você se nega a ter dúvidas, fazer perguntas, você não chega a respostas. E aí você acaba ficando preso a respostas já pré-estabelecidas por pessoas que estão querendo, muitas vezes, te dominar. Colocar sua mente dentro de uma prisão. Então, o contexto das escrituras sagradas, né? Esse é o nome do livro do nosso irmão Yashar. E eu vou dar uma passada. É muito legal, porque muitas coisas que ele trouxe hoje vão cooperar. Muitas coisas que o Serafim acabou de dizer também vão cooperar com o que eu estou trazendo aqui agora. Isso é muito legal. Vamos entender um pouquinho, bem rapidinho, o contexto das escrituras. Não vou pegar no início criou, não vou não, tá? Vamos pegar de Israel, um povo escolhido. Então, Abraão foi selecionado, foi escolhido, foi eleito para gerar toda uma nação. E uma nação através da qual toda a família da terra seria abençoada. A palavra abençoada, como nós já dissemos, e como também está sendo dito no livro de Yashar, a palavra Nivrehu, ela que é abençoado, né? Ela tem esse significado de enxertado. Então todas as famílias da terra seriam enxertadas nessa descendência de Abraão. É daí que nós somos filhos de Abraão. Ou diretamente, ou digamos que indiretamente. Digamos, porque tem várias formas de enxergar isso, eu não estou atrás dessas questões agora. Mas é isso aqui, ó. O povo escolhido é Israel. Israel, quando é escolhido, passa por todo um processo que já é dito, já é profetizado para Abraão o que iria acontecer. Que a sua descendência ficaria 400 anos como servas, como num sistema de escravidão para outros povos, até que entrasse na terra de Israel. E esse trajeto todo seria sempre guiado pelo Espírito Santo. Israel, então, depois que sai do Egito, 400 anos depois do nascimento de Isaac, Israel não ficou 400 anos dentro do Egito, não. As contas não batem. Do nascimento de Isaac vai dar 400 anos. Israel, então, recebe a Torá no Monte Sinai. Israel recebe a Torá no Monte Sinai, mas
passa por alguns percalços, entra na Terra Prometida, com alguns probleminhas aqui e ali, e chega o ponto que Israel, então, começa a pecar demais, demais. Então, nesse momento que Israel peca demais, Israel recebe os profetas. Profeta vem para corrigir a caminhada de Israel. Profeta não vem quando está tudo bem. Profeta vem para dar paulada. Profeta vem para corrigir. Profeta vem para aconselhar. Profeta vem para ensinar. Isso que profeta faz. Ainda que seja dizendo do que vai acontecer. Para falar, gente, se vocês continuarem assim, vai acontecer isso aqui. Esse é o futuro de vocês. Que já tinha sido dito lá atrás. Para Abraão, já tinha sido dito para muitos. Mas os profetas aqui, ó, eles vêm e Israel não dá ouvido. Israel se recusa a escutar. Israel prefere viver uma vida de pecado. Israel aqui, quando você entende todo o contexto das escrituras, vai aprender a divisão das casas, você vai entender Israel, em um determinado momento, essa palavra Israel é usada para o Reino do Norte e Judá para o Reino do Sul. Mas Israel, agora, recebe carta de divórcio, a gente aprende isso pelos profetas, principalmente através de Jeremias, recebe carta de divórcio e agora não pode mais retornar. Como é que faz para retornar se a própria lei que foi dada antes dizia que um homem não pode receber? E a própria lei fala, ser santo porque eu sou santo. Ser santo é cumprir com os mandamentos. Se separar é seguir as orientações e os mandamentos do Criador. Israel, então, não pode retornar, porque se o Criador falou, ser santo como eu sou santo, um homem para ser santo, ele não pode receber a esposa de volta, uma vez que ela foi embora e se deitou com outros homens. Essa é a lei. Como que Israel retorna? Isso é um mistério que só é revelado na morte do Mashiach. Mas vem o Mashiach, veio o Mashiach para Israel, a salvação vem para salvar Israel, e aí por várias razões, né, Israel, muitos convertidos, milhares convertidos, mas através dos seus líderes, através daqueles que mandavam no templo, aqueles que tinham medo de perder suas posições, a salvação, então, né, Yeshua Mashiach, é entregue para os gentios e morto. Quem matou foram os gentios, mas quem entregou foi Israel. Quem rejeitou esse profeta foi Israel. Então, depois dessa morte, ele fala que ele enviaria o seu espírito e Israel, então, recebe o espírito. Lá em Atos 2, Israel recebe o espírito. É Israel. Não tinha ninguém ali celebrando aquela festa que chamam de Pentecostes, a festa da semana, Shavuot. É a festa do recebimento da Torá. Ela celebra o recebimento da Torá. Israel recebe o Espírito ali e tem as suas manifestações. E cada um escuta na própria língua o quê? A Torá. Cada um recebe ali a Torá. Desculpa, eu estou lendo aqui os comentários. Então, cada um recebe a Torá na sua própria língua, no seu próprio idioma. Ali está muito claro em Atos 2. E Atos 2 se conecta tanto com a Torá, que fala sobre a divisão das línguas, divisão das tribos, né, dos povos na terra, por causa daquele caso da Torre de Babel, mas se conecta também com a tradição, que não está na Torá, não está nos profetas, mas a tradição dizendo que lá no Monte Sinai, o povo escutou em 70 línguas, porque agora está escrito na Torá, como eu vou falar, uma multidão de povos subiu junto com Israel, junto com Moisés. E esses povos, todos esses povos, escutaram a Torá na sua própria língua. Então, aquele que dividiu as línguas, ó a língua dividida, né? Aquele que dividiu as línguas, naquele dia, juntou as línguas. Então, foi sempre Israel. Tudo aqui Israel. Quem é o protagonista da Bíblia inteira? Como o Arriachá falou, né?
A Nova Jerusalém desce com 12 portas, 12 portas com os nomes das 12 tribos de Israel. A base eram os 12 profetas, todos israelitas, não tinha gentil nenhum ali, gente. Israel é o tempo todo protagonista, do começo ao fim. Mas, de repente, surgem uns aí, fala, não é mais Israel. Né? Começa a surgir essas figuras, como Justino, que fala que as promessas passaram para a igreja, que é uma Israel espiritual. Foi o que o Serafim disse aqui agora. Ele, no seu diálogo de Trifão, o judeu, ele fala assim: a verdadeira descendência de Abraão somos nós, que temos sido guiados para Deus por este Cristo. O pacto anterior, a antiga aliança, não é válido. E o problema é que mistura esse pacto com o conteúdo, com o teor da Torá. O pacto é se obedecerem a Torá. Se obedeceres a Torá, então, maravilha. Se não obedecer, maldição. O pacto era esse. Mas a Torá continua, a Torá é eterna. O pacto, quem invalidou foi Israel. Mas começa e vai se desenvolvendo com o tempo, vai passando o tempo, e vão chegando outros, como Irineu, que reforça essa ideia da igreja como herdeira da promessa. Os escritos trazem ideias que fazem inferência à igreja como herdeira da promessa no lugar de Israel. Ele não escreve exatamente assim, mas vai trazendo isso, vai se desenvolvendo essa ideia. Lá no primeiro século, entre o primeiro e o segundo século. E aí vem Tertuliano, né, que critica a lei mosaica, olha só como vai, começa a se conectar de Israel, vai criando, é o dominó de Serafim. Eu falo que é uma emaranhada, é uma bagunça. Começa a bagunçar tudo, depois você pega aquele bolo de fio, para você soltar aquilo é muito difícil, porque são muitas premissas colocadas umas sobre as outras. Quando começa com uma premissa errada, que é a ideia de tirar Israel do contexto, dá nisso. E aí fala que a nova aliança agora é do cristão. Só que quando fala cristão, não... gente, quando a gente critica cristão, cristianismo, a gente tá criticando uma religião, não está criticando a Bíblia, não está criticando aqueles que seguem o Messias. Não é isso, é uma religião formada com essas ideias erradas que tiram Israel e colocam um outro povo que nunca foi profetizado na Bíblia. Nunca foi profetizado um outro povo na Bíblia, senão Israel. Não tem profecia. Então esse povo não existe. A gente acredita que o Messias é o Messias porque ele cumpriu o que está escrito na Torá. Ele cumpriu com o que está escrito nos profetas. Cumpriu o quê? Ele realizou as profecias. As profecias se tornaram reais nele. É isso que é cumprir. Então, Tertuliano, ele argumenta contra os judeus em suas obras, né? Uma obra que chama Diversos Judaios, que é latim, não sei falar esse negócio. Ele diz assim: os judeus perderam a aliança por terem matado o Filho de Deus. Olha a mentalidade sendo desenvolvida aí. Tertuliano argumenta que todas as profecias do Antigo Testamento apontam para Cristo e são cumpridas nele. E tudo bem. Ele interpreta figuras como Moisés, Elias e até os eventos do Êxodo como perfigurações de Jesus. Segundo ele, os cristãos são um novo povo de Deus. Aí já começou. Aí é o novo povo de Deus. A verdadeira interpretação das Escrituras pertence à igreja. Pronto, agora esquece os judeus, aqueles que, segundo Paulo, têm os oráculos de Elohim, aqueles a quem pertence o culto, a quem pertence a promessa. Paulo escreve isso, gente. Mas não, agora a interpretação das Escrituras pertence à igreja, que é essa tradição nova, que depois se desenvolve, né? Esses aqui são os pais da igreja, né? Se desenvolve e aí chega lá nos concílios e se desenvolve a igreja católica. E não mais as sinagogas, é isso que ele diz, e não mais as sinagogas, que ele utiliza diversas passagens do Antigo Testamento para sustentar que os gentios, não judeus, herdariam as promessas de Deus. Agora a herança é para o gentio, não é mais para o judeu. É a distorção do texto. E, de fato, a gente conhece nas cartas, reconhece que nas cartas estão falando dos gentios. Mas quem são esses gentios? A gente tem que entender pelo contexto. Que Israel foi jogada, está escrito nos profetas, Israel foi espalhada entre os quatro cantos e se misturou com essas nações. Se misturou e virou gentil. Vai seguir os deuses de pau, de pedra,
de barro e que seja. Esse Tertuliano, ele vê a lei de Moisés como algo temporário. De onde surge isso? Que foi cumprido e superado pela vida de Cristo, vinda de Cristo. Olha de onde surgiu isso. Ele critica a inexistência dos judeus em manter rituais como, desculpa, a insistência de manter rituais como circuncisão, os sábados e as leis alimentares. Foi o primeiro a usar o termo trinitas, una substantia, tres personae, latim. Embora a crença já existia entre os cristãos de língua grega, como Irineu e o Justino, que já falamos, também serviu como base de sistematização da Trindade no Concílio de Nicéia, com algumas poucas modificações. Quer dizer, a coisa começou a ser formada aí, dessa ideia de Trindade e tal. Tudo por quê? Porque tirou Israel. Aí começa... Você vê que não tem um judeu convertido. Olha quantos judeus foram convertidos pelas palavras do Mashiach, quantos judeus foram convertidos pelas palavras dos apóstolos, e de repente agora não tem um judeu. Só estou apresentando agora gentil, desconectado completamente judeu, não tem um judeu nos concílios da Igreja Católica, né, os concílios movimentados, que iniciou pelo Constantino, não tem um judeu. Mas esquece, aquele conhecimento todo, esquece. Mas, não esqueça, Paulo disse que quem tem os oráculos de Deus, que a quem é a promessa, de quem é o culto, os judeus. Eles têm a tradição, né, de passar de pai para filho, né, cultuar, cultivar. Quem tem a tradição, a verdadeira tradição? Os judeus. Vamos aprender com eles. Não estou dizendo que é para seguir judaísmo, não. Aqui a gente não está falando isso. Nós criticamos também o judaísmo, criticamos o cristianismo como religião, mas estamos em busca da verdade e queremos abrir a mente de todos vocês para que vocês possam ter essa possibilidade de pensar com o próprio cérebro. E aí outra figurinha, eu esqueci de escrever aqui, sobre Orígenes, mais texto, né? Mas ele reforça essa ideia de Israel espiritual, não tão hostil, tá? Ele não era tão hostil aos judeus, mas ele fortalece essa ideia. Depois vem Agostinho, e ele fala que Israel é uma questão só histórica. Agora, o povo de Deus é a igreja. Esquece Israel, agora é a igreja. Daí vem essa ideia, né, que o judeu ele tem que se converter ao cristianismo, ele tem que passar a ser cristão para fazer parte da igreja. Isso tudo é uma palavra errada. Igreja é uma palavra errada, traduzida errada, transliterada, na verdade, né, da palavra eclesia, pro latim e aí em diante. Para quê? Para criar um novo conceito que não está nas escrituras, não foi profetizado. A igreja não é profetizada. A igreja, com esse conceito de um novo povo, não é profetizado. Então, Agostinho ele ensina que os judeus têm uma função histórica de testemunhas da verdade da Bíblia, mas que a igreja agora é o novo povo de Deus. Mas quando passa, aí todo mundo pode falar, não, mas isso aí, esse negócio é coisa de igreja católica, as cruzes aí, as mãozinhas, né? Essa mãozinha aí que a gente vê em umas religiões aí satânicas, né? Essa mãozinha aí para cima. Isso aí é coisa da igreja católica. Nós somos protestantes. Então, vamos lá. Como começou o protestantismo? Martinho Lutero, né? Que fala nos seus escritos, ele começa até que bem, ó, Jesus Cristo era judeu. Pô, tem gente que não sabe disso, não. Tem gente que não sabe que o Mashiach, o Messias, Jesus Cristo, era judeu, não. Ele escreve assim, escreve bem. Se os apóstolos, que também eram judeus, trataram os gentios com tanto amor, como podemos nós, gentios, tratar os judeus com tanto ódio? Então, beleza, tudo bem. Por que ele está falando isso? Porque ele observava isso na Igreja Católica, da onde ele saiu e o que ele queria reformar. Mas não durou muito. 20 anos depois, ele já começa a escrever aqui no item 2, devemos queimar suas sinagogas e escolas, proibir-lhes de ensinar sob pena de morte e expulsá-los. Também no outro livro aqui, Inefável Nome, as linhagens de Cristo, ele diz assim, enquanto eles, os judeus, né, acreditam estar venerando o nome de Elohim, na verdade, o Shem HaMeforaz significa aqui está a sujeira, ele fazendo uma brincadeira com as palavras. Não qualquer lixo da rua, mas aquele que sai do intestino. É isso que ele chama. É isso que ele chama. É assim que ele fala dos judeus e aqueles que defendem, aqueles que não pronunciam o nome do Criador à toa.
em qualquer conversa. Por quê? Pronunciam sim, nas rezas, nas suas próprias rezas. Mesmo que fossem punidos de forma mais horrível, com as ruas regadas com seu sangue, contados, nem em centenas de milhares, não em centenas de milhares, mas em milhões. É isso que ele quer, milhões sendo mortos nas ruas, inundando de sangue, da forma mais terrível. Ele diz que eles são filhos do diabo, condenados ao inferno. É isso. É daí que surge toda essa teologia, dessa bagunça toda. Hoje, a teologia, por mais que haja diferenças, a teologia que permeia no ambiente, seja evangélico, protestante, católico, é disso aí. Desse ódio todo por judeus. E não é isso que a gente quer. A gente quer resgatar. A gente quer resgatar a Oliveira verdadeira para dentro do contexto das escrituras, para dentro da verdadeira teologia que todos vocês têm acesso, só começar a ler. A partir de Gênesis e Apocalipse. De Gênesis e Apocalipse é Israel o tempo todo. E eu tenho aqui todo o temor do mundo para falar isso. Mas temor a quem? A verdade. A verdade é Adonai. Porque é assim que está dito lá em Salmo. O temor a Adonai é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos aqueles que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Então veja, a pessoa tem sabedoria, a pessoa diz que tem a sabedoria, todo mundo concorda, ela não é própria do ser humano, ela vem do Criador para o ser humano. A pessoa diz que tem essa sabedoria, mas ela não prega o cumprimento dos mandamentos. Ela tem essa proximidade a ponto de ter dons espirituais, mas não cumpre com os mandamentos, não ensina isso. E é nas pessoas que ensinam a seguir este caminho verdadeiro, esse caminho eterno que é a Torá, que a gente vê, opa, esse aqui tem sabedoria. Olha o que foi dito para Ezequiel. Verso 4. Capítulo 4. Comerá como bolo de cevada e cozinhará sobre excrementos humanos à vista deles. Deles quem? Toda a população pecadora. Aqui a gente está falando de Israel. E disse mais, Adonai, assim comerão, é desse jeito que você, isso é para mostrar para ele, gente, para mostrar para Israel, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde eu os lançarei. Olha aí, ele lançando Israel para todas as nações. É assim. Desse jeito aqui. Ô Felipe, quem quer ser profeta agora, hein? Vamos chegar nesse ponto. Pode deixar. Quem quer ser profeta agora? Isso mesmo, Serafim. Todo mundo quer ser profetinha, né? E olha só, aí ele protesta. Olha, então eu disse, né, Ezequiel? Adonai, Yud Rei, com Vav Rei. Eis que a minha alma nunca foi contaminada, porque eu nunca comi carne morta, nem despedaçada por feras, nem jamais entrou em minha boca carne abominável. Quem é que disse isso? Quem é que disse isso no Novo Testamento? Quem é que disse isso? Pedro no telhado, exatamente isso, gente. Pedro no telhado. Se Jesus tivesse abolido a Torá, por que estava Pedro falando isso? Não, ele deveria ter falado, não, como tudo que você está me dando aí, porque a lei já foi abolida, ela foi cravada na cruz. Mas não. Ele repete exatamente isso que Ezequiel diz. Ezequiel está dizendo isso porque ele está sofrendo as consequências para mostrar para as pessoas, para os pecadores, o que acontece aquele que não segue os mandamentos do Criador. É jogado nas nações, entre os gentios, para se alimentar de fezes. Só que lá, na religião, vamos falar assim, o que falam é que esterco é a Torá. Fazem as pessoas pecarem por recusarem a Torá, distorcendo um texto de Paulo, que considerou esterco, considerou fezes, os ensinamentos humanos.
e não a Torá. Era isso que ele desprezava. Ele queria a coisa pura. E a coisa misturada é o que o homem prega. Olha que o Eterno fala. Respondendo a Ezequiel, então me disse, eu vou deixar você então comer esterco de boi, com esterco de boi no lugar de humano. Com ele cozerá seu pão. O que é o esterco de boi? É o pasto. O pasto é maravilhoso, né? Ele é tido como a palavra do Criador, né? Pastos verdejantes. Só que ele já foi comido, misturado, virou aquele bolo e virou fezes. Até tem esterco ali dentro, até tem pasto ali dentro. Até tem a coisa, mas está misturada, está fermentada. O intestino, quem não sabe, o intestino de todo ruminante é baseado em fermentação. Por isso que o ruminante consegue comer celulose. Nós não comemos celulose, não conseguimos tirar proveito da celulose, não. Você que está comendo alface achando que só está virando esterco, tá? Falando um pouquinho de biologia aí. Não serve para muita coisa, não. É isso. A mistura, a fermentação. É isso que está trazendo aqui nesse texto. Quem quer ser, né, Serafim? Quem quer ser profetinha agora? Quem quer ser como Isaías, que andou nu, descalço por 3 anos? Né, Ezequiel aqui, comeu com fezes. Ezequiel também ficou deitado por um lado, depois por outro lado, né? 390 dias, depois 40 dias. Ezequiel não pôde lamentar a morte da esposa. Oséias casou com prostituta. Quer ser profetinha? Jeremias não pôde casar nem as festas. As festas da Torá, tá? Usou, Jeremias, um jugo de madeira no pescoço e andou por aí com jugo de madeira. Quer ser profetinha? Jonas foi engolido por um peixe. Miqueias andou nu, uivando, que nem um lobo. E o profeta de hoje está de terninho. Assim diz o Senhor. Eu ouso falar isso porque esses homens não ensinam a Torá, não ensinam as pessoas a andarem no caminho do Criador. Com todo temor eu falo isso. Não sigam esses homens. Agora no eterno, né? Agora a moda é o hoodie, né? O capuz. É ser jovem com calça rasgada e capuz. Moderninho. Cheio de tatuagem. Mas Torá não fala nada. O que eles falam? Coisas que alimentam o coração. Que é o que o jovem quer hoje, gente. Esse mundo egoísta. É o jovem que não quer casar. É o jovem que se quer casar é para satisfazer. É o amor de peixe, né? Quem não conhece, lá tem um vídeo lá no meu canal, Amor de Peixe, um rabino falando muito bem sobre isso. Para satisfação própria e não para ter filhos. Eles dizem ter dons de língua, mas não leem a Bíblia no original. Por isso são confusos. Não que eu leia, não estou dizendo, eu não tenho dom em línguas. Não que eu leia no original, mas eu me esforço. Nós nos esforçamos. Eles não vão para outros países ensinar as pessoas a lei do Criador, a se arrependerem porque são pecadoras, porque pecado é ir contra a lei, como nós já falamos no Shabbat passado. Não vão. Vai lá para outro país. Vai lá falar árabe e ensinar a Torá em árabe. Mas não, vão não, aquelas coisas que não, sons que ninguém consegue entender. Dizem que curam, ele tem o dom de cura. Mas não ensina as pessoas a saírem do pecado. Porque a doença física ela é relativa à doença espiritual, que é a desobediência. Então, hoje, Yachar leu um texto em Oséias 14, né? E sararei a sua infidelidade. Quer dizer, aquele que é infiel com o Criador, ele precisa de ser sarado, gente. Quando o Machia curava, ele falava, vai, não peque mais. Quando o Machia curou... Vou entrar nesse texto agora, não. Mas a doença é isso. Cure as pessoas, mas façam elas andarem no caminho. Caminho do Criador. Eu não estou dizendo aqui que não existem esses dons, gente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que antes de você conseguir acessar esses dons tão elevados espiritualmente, é preciso corrigir a caminhada, andar no caminho do Criador.
antes de ter essa proximidade com o Eterno, né, com o Espírito do Eterno, a ponto de curar, de falar outros idiomas, a gente precisa se esforçar em caminhar segundo os seus preceitos. Ah, mas tem sinais na igreja, tal, não sei o quê. Leia Deuteronômio 13. Eu queria ler Deuteronômio 13, mas não vai dar tempo. Mas o texto mostra que a gente não deve ir atrás desses sinais de quem não aconselha andar no caminho da Torá, nos mandamentos do Eterno. Isso é o verdadeiro temor ao Eterno. Obediência. E é o que a gente vai ver aqui, ó, nesse texto. Agora, pois, ó Israel, que é que Adonai, teu Elohei, pede de ti? O que mais ele está pedindo? Senão que temam a Adonai, teu Elohei, e que ande em teus caminhos, e que se dedique a ele, né? O ameis, e sirva Adonai, teu Elohei, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e guarde os mandamentos de Adonai e os seus estatutos que hoje te ordeno para teu bem. E ressoa aqui em Eclesiastes, né, de tudo que se tem ouvido, o objetivo, né? O fim é o objetivo, hein, gente? Não é o final, não, né? Todo mundo lê o texto lá. Ah, porque o fim da lei é Cristo. Não, o objetivo da Torá é o Messias. E aqui ele diz, o objetivo de tudo que ele tem ouvido é temer Adonai, guardar os seus mandamentos, porque isto é dever de todo o homem. É isso que a gente aprende com o que é chamado de velho, ultrapassado pelos pais da igreja. Todos os que são guiados pelo Espírito de Elohim, esses são filhos de Elohim. Isso é Paulo falando para os romanos. Ser guiado é uma caminhada, é uma direção. Quem assistiu o Shabbat passado, a gente falando sobre o que é pecado, vai entender que direção que é essa. E vos tomarei dentre os gentios, olha só, dentre os gentios, eu vou pegar você, dentro dessa bagunça que é os gentios, que eles pregam, esse esterco todo, eu vou te tirar daqui. Vou te juntar de todas as terras, né, dos 4 cantos da terra, e vou te trazer de volta para a sua terra. Eu vou pôr dentro de você o meu espírito e farei com que andes no meu estatuto e guarde os meus juízos e os observei. Lá em Ezequiel, aquele que fala do esterco. Mas, Isaías 63, todo mundo gosta do 53, mas tem o Isaías 63. Né? Depois que ele fala, né, de Jesus, né, depois que ele fala do Mashiach, Yeshua HaMashiach, ele fala isso aqui, ó. Mas eles foram rebeldes. Eles quem? E contristaram o seu Espírito Santo. Por isso lhes tornou em inimigos e eles mesmos pelejou contra eles. Eles quem? Israel. O objetivo é Israel, gente. E Neemias fala assim, e testifica contra eles, Israel, para que voltem para o caminho, para que voltem para a tua lei, porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que cumprir, viverá. Olha só, a vida está em cumprir os mandamentos. Ah, mas não é Jesus! Gente, se você não segue os mandamentos, pelo qual, por descumprir, Israel precisou de profetas, precisou do Mashiach vir e morrer, e precisou vir o Espírito Santo para convencer do pecado, e pecado é ir contra a lei. Se você não faz isso, você tornou, como a gente já falou antes, o sacrifício do Mashiach, nada na tua vida. Porque ele precisou vir por causa do pecado. O pecado são os mandamentos. Ele veio e te libertou para esta vida. Te libertou do pecado, do pagamento do pecado que você devia. E agora você tem esse caminho para andar. Qual é esse caminho? Um caminho de vida. Que a Torá traz vida. É a Torá. É a obediência ao Criador. Este é o temor, verdadeiro temor. Mas esses aqui viraram os ombros, endureceram sua cerviz e não quiseram ouvir. Porém, estendesse a tua benignidade, isso aqui que está escrito, sobre eles, por muitos anos, e testificasse contra eles pelo teu espírito. Então, quem é que move as pessoas para andar no caminho, para andar nos mandamentos, para andar nos juízos? Quem é que faz isso? Quem é que convence? Desde sempre, não é novidade não. Aqui, ó, pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas.
O Espírito move os profetas para vir e exortar o povo. Porém, eles não deram ouvidos, por isso os entregaste na mão dos povos da terra. Então, foram entregues para os gentios, para as nações. Por causa disso, por não ouvirem, aí vem os profetas, vem o Machia, Jesus Cristo, e ainda assim o povo continua negando, dura serviço, continua com dura serviço. Se hoje ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Olha só, exatamente esse mesmo texto foi dito ali em Carta aos Hebreus. E quem ele atribui isso? Ao Espírito Santo. Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que hoje está te convencendo como pecador e fala, eu quero aprender mais da Torá e seguir os princípios do Eterno, que são os seus mandamentos. Esse é o que estava lá, convertendo as pessoas no deserto. Aqui Salmos está retratando o que aconteceu no deserto. Por 40 anos estive desgostado com esta geração e disse a um povo que erra de coração. Vai seguir o seu coração. Aqui o texto fala diferente, né? Erram em seu coração. Vai seguir seu coração. Vai seguir os arrepiozinhos no braço. Vai lá. Vai lá. Você arrepia braço, às vezes assistindo um filme porcaria de Hollywood, gente. Você acha que arrepiar braço significa alguma coisa? Ação do Espírito Santo, arrepiar braço? A ação do Espírito Santo é que ele te leva para fazer a coisa que o Criador mandou. Às vezes arrepia o seu braço. Às vezes não. Às vezes dói. Às vezes você fica enojado consigo mesmo. E não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. O Shabá é o repouso. A palavra que está aqui em hebraico não é Shabá, mas fala sobre o Shabá aqui, é o descanso, a palavra é descanso. E João 14 está falando assim sobre esse Espírito. Olha como ele chama o Espírito. Agora, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Quem é outro Consolador? O Machia, aquele que, segundo Isaías diz, que tem o Espírito Santo, ele vai ter que subir para que mandasse, para que esse Espírito viesse para todos. Ele que concentrava todo a Ruach HaKodesh, todo o Espírito Santo nele, ele tinha que subir e seria distribuído o Espírito para todos. Ele chama o Espírito de Consolador aqui nesse texto, é traduzido como Consolador. A gente vai falar sobre essa palavra. Para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Eles precisam ver e conhecer, né? Precisa de sinais, né? Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, meus mandamentos, minha Torá, como está lá em Apocalipse, aquele que me ama. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Assim como a Torá não é de Moisés, a lei não é de Moisés, é dada através de Moisés. A lei é dele. O Pai que enviou o Messias, Machia, também enviou Moshe. Machia é Moshe. Não é coincidência. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, né, pelo meu mérito, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Ele não disse nada além da Torá. Ele ensina a Torá, é o que ele ensina. Ele dá o amplo entendimento da Torá e não fecha as pessoas dentro de um entendimento rígido em que as pessoas não conseguem nem viver direito. Que são os mandamentos dos homens. Meus filhinhos, olha ali a palavra, agora traduzida como advogado. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, para que vocês não se desviem da Torá. Mas se desviar, temos, aqui ele chama de advogado, para com o Pai, Yeshua HaMashiach, o justo. A palavra que ele usa aqui, traduzindo como advogado, essa palavra em grego. No dicionário Strongs, essa referência, a gente vai consultar um pouquinho sobre ela. E no dicionário Strongs a gente vê ali que ele pode ser entendido como alguém que te conforta, alguém que a gente vai entender como aconselhador, né? Um bom aconselhador. É um intercessor,
né? Advogado, ajudador, tem advogado aqui também. Mas essa palavra aqui, counselor, em inglês, ela também é advogado do tipo que nos ensina a lei. Ela é usada dessa forma ainda hoje. Você pode ver que eu trouxe aqui algumas formas de se falar advogado. Eu procurei pedir para uma inteligência artificial mostrar para mim todas as formas que em inglês se lê. Em inglês porque aqui está em inglês, né? Como se entende, né? Então você pode ter como solicitor, counsel, advocate e o counsel, que é esse conselheiro, é um consultor jurídico, é aquele que te aconselha a respeito da lei. Até hoje essa palavra é usada. Este advogado, ele não só vai te defender, mas como ele vai te aconselhar, te ensinar como é que você vive dentro das regras estabelecidas pelo Código de Leis. No caso aqui, claro que nós estamos falando do Código de Leis dos homens, mas nós estamos usando uma palavra comum do grego. Esse é o advogado, aquele que te aconselha. Ele é o consolador no sentido de aconselhador. Todavia vos digo a verdade que vos convém que eu vá para que... Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade. O que é a verdade, gente? É a Torá eterna. É isso que fala Salmo 119. A lei é a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá de tudo que tiver, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esse é o Espírito, o que fala da Torá. É isso, gente. Porque é impossível. Olha, é impossível uma vez. A gente já falou desse texto algumas vezes. Estou trazendo de novo. Tem que martelar. Porque para quebrar esses conceitos errados que as organizações religiosas colocam na cabeça das pessoas, eles martelam, de tanto repetir vira verdade. Isso que é sofisma, né? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados fiquem iluminados, né? A lâmpada para os meus pés, lá em Salmo 119. E provado dos bens, dos presentes celestiais, dos dons celestiais, e fizeram participantes do Ruach HaKodesh, já estão convencidos, né? Provaram da palavra, da Torá de Elohim, dos poderes do mundo vindouro, e recaíram, sejam outra vez. É impossível que esses que recaíram depois de tudo isso sejam renovados para essa conversão, para esse retorno, para essa tchuvá, pois assim quanto eles novamente colocaram o filho de Elohim no madeiro, novamente. Por quê? Porque se ele morreu pelos pecados, você volta a pecar, você volta a viver contra a Torá, você volta a colocar ele no madeiro e põe ele a nada, expõe ele a humilhação. A nada, rebaixa. Humilhação é rebaixar, tá? Expõe ele a humilhação. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, quem é que te entrega o conhecimento da verdade? É o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo, o que é? Negar isso. Negar essa verdade. Já não resta, e o texto vai dizer isso, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não tem mais o que fazer, gente. O sacrifício já foi feito. Não tem mais o que fazer agora. O último sacrifício já foi feito para que você agora pudesse ter acesso a esse Espírito. E não fosse ficar falando línguas para lá e ficando, que o Senhor diz, assim diz o Senhor, que você vai arrumar um emprego semana que vem. Não é isso, gente. Mas é ensinar as pessoas a andarem no caminho da verdade, que é a Torá. Quebrantando alguém a Torá de Moshe, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, já é ruim. Pela Torá já era ruim. Agora, você imagina, pior ainda a punição merecida por aqueles que, ao pisar no filho de Elohim, aquele que veio te salvar, porque quebrou a Torá de Moshe, de Moisés. Se você quebrou a Torá de Moisés, você precisa dele para advogar por você. Estou no final aqui, tá? Eu vi que abriu um microfone aqui para falar comigo, já estou no final. Elohim, então a punição tua é pior por pisar nele, se tiver profanado o sangue da aliança que foi santificado e insultar esse espírito que te trouxe essa verdade, que te provou, que te convenceu do pecado. Esse espírito aí você insulta, você blasfema, você peca contra ele e você vai contra a direção que ele está te dando. Israel pecou.
Para finalizar, Israel pecou. Elohim enviou os profetas. Israel matou os profetas. Insistiu em pecar. Israel recebeu carta de divórcio. Não pode mais voltar. O pai vai, por causa disso, para esse resgate, não pode mais voltar. Para esse resgate, envia o seu próprio filho para morrer no lugar de Israel. Alguém fecha o microfone, por favor. Seu filho converte milhares de judeus. Milhares. Alguém está com o microfone aberto? Ralf, por favor, muta o microfone. Converte milhares para retornarem para o caminho da Torá. As veredas antigas, que falamos semana passada. Foi dito aí hoje, né? Serafim disse, é necessário que acompanhe os outros estudos. É muito necessário para conseguir entender o que a gente está dizendo aqui agora. Converte milhares de judeus a retornarem pelo caminho da Torá. Muitos. Mas o seu líder, seus líderes, com medo de perderem seus postos, isso está escrito no Novo Testamento. Eles tinham medo. O que faremos se todo mundo acreditar nele? Com esse tanto de sinais. Ele fazia sinais, mas ele ensinava a Torá. Ele não só fazia sinais. Porque se só faz sinais, é Deuteronômio 13. Tá? Não siga quem faz sinais. Siga quem ensina a Torá. É melhor que ensine Torá e não faça sinais. É melhor. Mas por medo de perder os seus postos, eles vão lá e entregam Yeshua a Pilatos. Agora esse espírito, esse mesmo espírito do Eterno, que a todo instante esteve com o povo no deserto, que mandou seus profetas, que esteve com Machia, esse mesmo, esse que estava com Yeshua, ele é enviado a cada um de nós e nos convence do pecado. Essa é a sua única chance. É a única chance de Israel e aqueles que quiserem fazer parte desse povo. Então, sua única chance de retornar, de fazer tchuvá. Uma vez convencidos, como diz o texto aqui, iluminados, conscientes do que é pecado, e falando, eu não quero mais, eu me enojo daquela vida que eu levava. E quiser voltar a viver. Satisfazendo essas vontades. Quem assistiu no passado vai saber do que eu estou falando. O nível mais básico da alma, que é o nível fisiológico, é o nível animal. Quer satisfazer só suas vontades, assim como o animal faz. E não fizer a vontade daquele que te criou, e ele deixou a vontade na Torá. Ele enviou seu filho porque Israel saiu dessa vontade da Torá e seguiu os seus instintos mais animalescos. Você está pecando contra esse espírito, que te guiou até ter essa consciência. Você tem essa consciência, essa é a sua hora, essa é a sua chance. Do outro lado, de outro jeito, você está pecando contra o espírito. Termino aqui minha apresentação. Muito obrigado. Serafim, passo a palavra para você.